E procuro o trabalho nesta esperança de março. Já me farta tudo aquilo que não faço. Espreito por um funil a promessa de maio. Porque esperar prometido nessa eu já não caio. Que nos dias de junho, no sol quente de julho, esfrego as mãos de contente no sorriso de entulho. Para meu grande desgosto, já tô contigo em silêncio. Esse momento mídia. E lentamente esquecido de um dia dele em agosto. Meu setembro perdido numa esquina que eu posso. E penso em outubro, o menos que posso. Eu gosto disso. Mas quando sinto a verdade daquilo que cansa, nunca houve vontade do tempo de andança. Essa fora. E se não fosse em novembro, juro, luta em dezembro. E se não fosse em novembro, juro, luta em dezembro. E se não fosse em novembro, juro, luta em dezembro. Fazendo mídia. São dois, mas valem por muitos. Luanda Cosette e Norton Aiello formam os Couple Coffee, grupo que acaba de lançar Fausto Food, uma obra diferente e original. Muito bem-vindos à RDP Internacional, ao programa Germano Campos Entrevista. Luanda, antes de falarmos do trabalho dos Couple Coffee, gostaria que recordasse o pai. O pai, o jornalista Lípido Freitas, desaparecido muito recentemente. Um homem, não sei se concorda comigo, de símbolo da democracia, da luta pela liberdade. Eu concordo com tudo que você disse. É verdade, meu pai foi para a sua constelação da utopia, encontrar os seus amigos e continuar de uma certa forma, assim, poeticamente zelando, né? Velando por nós e dizendo que está tudo bem, né? Que ele está bem e que nós temos que ficar também. Acho que é essa a grande lição que meu pai deixou nos seus últimos tempos, sabe? Que tudo tem solução, né? A gente está vivo, tem solução. Mesmo quando os problemas nos parecem impossíveis de ultrapassar. Qual o problema que não é impossível de ultrapassar? Se a gente olha assim, em retrospectiva a nossa vida, quantas vezes a gente já não passou por situações e falou: meu Deus, eu nunca passei por isso. E é verdade, você nunca passou por isso. Como é que era ser filho do Alípio? Como é que é, né? Como é que é? Diz muito Como é bem. que é? Diz muito bem. Como é que é ser filha do meu pai? Assim, ainda tão pertinho da partida dele, eu espero que o que me fique dele seja a doçura. Meu pai partiu num tempo de grande doçura da sua vida. E eu acho que essa foi a grande vitória do meu pai. Partir cercado dos seus, ao lado do amor dele, da Guadalupe, dos filhos, eu, a Ana, o Dão, os netos, o Bruno, a Luísa, o Tomás, o Lucas, Pedro, a Ana, o Dão, já falei, a Virgínia, o Dão, enfim, e a Lupe, mesmo a Lupe, e o Norton, enfim, papai partiu cercado de todos os amigos, de todo o afeto que era possível um homem receber.
Luanda, E eu acho que essa é a grande lição que fica do meu pai. Que Para quando quem- a gente partir, sobre o afeto. naturalmente, o afeto, a saudade, o amor, a memória e o exemplo, sobretudo. Mas para quem não o conhece, Olímpio de Freitas não me diz nada. Como é que o poderíamos descrever? Alípio de Freitas era um menino que muito novinho lá em Bragança. Chegou a trabalhar aqui na RTP. Foi um rapaz, foi um senhor da RTP. Foi presidente Jornalista. jornalista, foi presidente da Comissão dos Trabalhadores. Sempre um cara muito aguerrido, muito querido nessa casa. E eu gostaria de dizer que eu sinto o afeto de todo mundo aqui, sempre, desde a nossa chegada, o afeto, não só vou ampliar, mas da RTP e de todas as outras rádios pelas quais meu pai passou, trabalhou com alguém e tal, né? Mas principalmente a RTP, que foi a casa dele, sempre, e foi muito presente na vida dele, era a casa dele, ele sentia mesmo assim, né? Teve meu pai, enfim, só para dizer, meu pai é um cara que começa a vida dele como padre, né? Vai para o Brasil, lá se defronta com a miséria e começa a ver que aquilo não está certo e vai lutar pela reforma agrária e tudo mais. É uma vida muito, muito longa. Dava um filme. É um filme, né? Aí foi preso político no Brasil durante muitos anos. O Zeca Afonso fez uma canção para ele, chamada Alípio de Freitas, que está no disco com as minhas tamanquinhas. Foi uma canção muito importante porque gerou um movimento de libertação do meu pai aqui em Portugal, jogou uma luz sobre a situação daqueles presos políticos no Brasil, que naquele momento, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, já estavam ignorados de uma certa forma. E essa canção foi incrível, um ato solidário do Zeca, que não conhecia o meu pai àquela altura. Não conhecia. Não conhecia o meu pai àquela altura. Ele faz essa canção a partir de uma carta que meu pai consegue tirar da prisão, com a ajuda da minha mãe, de muita gente e tal. E essa carta chega a Portugal e é uma carta denúncia, dizendo que ainda muitos presos políticos estavam ainda sendo submetidos à tortura, muita gente tinha desaparecido, que a besta ainda estava solta, apesar de muitos dos que combatiam a besta estivessem na cadeia, mas a besta estava solta e precisava continuar a ser combatida. E desculpa, amigo ouvinte, de volta e meia ainda estou assim, dando umas voltas, umas cambalhotas no ar. Cambalhotas no ar, na rádio, é certo. Não, mas as cambalhotas da memória que são importantes cambalhotas da memória, nós soltarmos quando vem a propósito, e neste caso também vem falar deste grande homem, Olímpio de Freitas, que nos deixou. Que influências é que ele teve no percurso artístico da Luanda? O bom gosto. Acho que nisso eu fui abençoada pelos meus pais. Meus pais nasceram em 1929, quer dizer, são testemunhas oculares de tudo que se passou no universo, né? Assim, Da Segunda Guerra Mundial. De tudo. Isso envolve desde a música até ver leite entrar em casa em saquinho, quer dizer. Né? Então, o meu pai, o bom gosto e o incentivo. Eu acho que isso foi é sempre importante. Mas quando a Luanda disse ao pai e à mãe também que iria trilhar este caminho artístico da música, eles acharam piada ou nem por isso? Esconderam bem o medo. Se tiveram, não mostraram. Tiveram ao longo da vida. Qual o pai que não tem? Qual o pai que não teria? Mas com qualquer profissão. Meu filho escolheu uma profissão, também ficou aflito. Oh, meu Deus, será que é essa? Será Qual que é? não funciona? Ele é jornalista. No Brasil? Aqui. Formado aqui, agora está aí à procura do seu primeiro momento na vida, assim e tal. E eu dei muito incentivo, porque é uma profissão que eu adoro, que eu acho relevantíssima. Relevantíssima. Ele deu ensinamentos ao pai e, através do pai, conseguiu realmente também absorver, enfim, tudo aquilo que passava à volta, sobretudo a falta de liberdade e a luta pelos que não a têm. É uma percepção engraçada. Que não tem voz. Quando eu era criança, era uma percepção engraçada. Eu sabia que meus pais estavam presos injustamente, né? Mas que havia uma razão muito forte para eles estarem presos, sacou? Eu sabia que era injusto, mas sabia que havia uma razão muito forte para aquilo. E dentro desse espectro do justo, do que era injusto e da razão que meus pais haviam sido presos e tudo aquilo acontecia à minha volta, eu consegui construir uma percepção de que eles estavam certos, né? Mesmo que tudo dissesse ao contrário, que toda uma sociedade dissesse que aquilo estava ao contrário. Mas a Luanda e os seus... Não sei se eu respondi bem. Respondeu. E os seus irmãos passaram períodos sem os pais, sem a presença dos pais? Eu sou
geneticamente a única filha do meu pai. Meus pais, minha mãe tinha 40, meu pai e minha mãe tinham 40 anos quando me tiveram, foram papais tardios e tal. Por isso acho que eu pude absorver também toda essa experiência deles e acho que isso foi bastante bacana para mim, assim, né? Já numa altura muito mais madura da vida. Isso, exatamente, com tudo que tinham passado, né, assim, e continuaram passando, porque isso é que foi o mais incrível, meus pais nunca era uma etapa que tinha acabado, era outra, muito dialégicos meus pais, assim, nunca era. E os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos por parte de mãe, que a Ângela e o Nestor, que tem 60 e alguns, não vou aqui precisar muito bem, e não é por nada não, é porque eu confundo mesmo, viu? Eu acho que ninguém faz aniversário, só eu, mantenho todo mundo com as mesmas idades e tal. E meu irmão, e eles foram jovens daquela época, né? Jovens dos anos 60, dos anos 70. Então foram bastante influentes, tiveram suas formas de manifestação. Meu irmão foi preso. Meu irmão também estava na casa clandestina, na tal casa clandestina que o Zeca descreve na música. Na música. E eram jovens. Os meus pais já eram mais velhos. Meus pais tinham 10 anos, 15 anos a mais do que a moçada toda. Já tinham ido para a Revolução com outra percepção, eram professores universitários e tal. E isso talvez, eu sempre penso que aquele jovem que vai para a Revolução que não tem mais nada a oferecer a não ser o seu próprio futuro, a sua própria vida, né? E eu acho que com a hipótese de a hipotecar. Sim, e de a perder totalmente, ou hipotecá-la, ou perdê-la, ou que ela nunca mais seja legal, né? Também muita gente ficou pelo caminho, não só na morte, mas mentalmente, né? Assim, ficou com muitas marcas. Eu tive sorte de ter... Meus pais eram muito bem-humorados. Acho que isso também isso ajuda muito. Ajuda muito, entendeu? Então não ficou... Eles nunca se vitimizaram. E com isso, com essa nunca vitimização, me fizeram também, foram agentes da história. Quando você consegue perceber que é agente da história, né? E eles foram, né? Então, é bacana. Norton, que bom recordar o meu pai. É bom, muito bom, muito com bom. uma saudade dele, vocês não têm noção. Bateu saudade e bateu a partilha, que isso também às vezes não se consegue transmitir muito esse sentimento depois de uma perda muito recente, mas agradeço muito à Luanda. É bom falar, não é? Deitar cá para fora. Eu disse que o luto é melhor não combater. Você vai falando, vai conversando, vai lembrando. Vai aceitando, entendeu? Não é? Ela é a lei da vida. Norton, conhecia estas histórias todas do Alípio? Do Alípio conheci desde adolescente nos livros de história do Brasil, porque caía nos testes de final de ano. O Alípio é uma figura da história do Brasil? É uma figura da história do Brasil. Obrigatória na leitura? Obrigatório, porque as ligas camponesas. O padre Alípio de Freitas e Francisco Julião fundaram as ligas camponesas no Maranhão, não sei quem, que ano, em que época. E sabia que era o pai dela? Eu não conhecia a Luanda. Eu era adolescente, caía na escola na 4ª série, 5ª série, 6ª série. Então, e quando descobriu que, afinal, uma das personagens que lia tinha hipótese de o conhecer pessoalmente e que era pai da sua futura apaixonada... Eu já olhei para Alípio como sogro, foi diferente. Já passou a fase de personagem. Foi logo o sogrão. Primeiro foi o sogro, vou conhecer o pai da Luanda, e depois... Vindo para cá, principalmente, né, eu tive o valor da dimensão, né, da histórica que ele tinha aqui também, não só no Brasil. Então, e conviver com ele esses anos todos foram muitos, foram 15 anos. Você? Desde que a gente se conhece até agora? Como é que vocês se conheceram? 16 anos. Eu conheço... É engraçado. Alguns amigos... Eu vou fechar o meu microfone porque eu quero que vocês falem. Alguns amigos quando... Até para retificar, porque geralmente Vamos ver se a gente concorda. Sim. Alguns amigos, quando a gente finalmente ficou juntos, alguns amigos olhavam para nós e diziam assim, por que eu não pensei nisso antes? Porque eu e o Norton nos conhecemos muito antes de começar a nos relacionar. Nos conhecemos no Rio de Janeiro, morávamos lá antes. E o Norton era um baixista muito concorrido. Um baixista acústico. Concorrido que é pelas raparigas? Também. Não, era que... Muito admirado. Rolava sempre um adjetivo. Norton, um baixista super legal, super ótimo. E se era uma menina, dizia, e gata. A gente falava, e gata. A gente comentava, a gente sabia que ele era bonitão e tal. Mas pronto, o baixo sempre foi um instrumento muito importante para mim. Eu sempre toquei com muitos baixistas bacanas e tal. E sempre tinha vontade de tocar com ele também. E aí, pronto, a gente ia se encontrando, mas não ia, até que surgiu uma época um projeto possível de nós nos encontrarmos para tocar,
que era a releitura, um show, que era a releitura de um disco do Chico e da Bethânia, aquele mítico concerto do Canecão e tal, que era com outro amigo, João Pinheiro, que fazia... Graças a Deus que está editado em Não é? disco, não é? Amém. Que fazia o Chico e eu fazia a Bethânia, obviamente. E tal. E nós fazíamos lá releituras daquilo e era um show incrível. E o Norton fazia, tocava baixo, fazia direção também. E aí, pronto, começamos a ver que a gente tinha mais afinidades além da música, né? Sim, eu gostava principalmente daquele abraço de final de concerto. Sempre ficava do lado dele e apertava um pouquinho mais. Eu pensava, esse rapaz tem alguma Ia coisa tentando a comigo. sua sorte. Tentando as horas, foi ali. Sabe, você acha que calhar esse rapaz com alguma coisa comigo? Mas eu era muito distraída, eu vivia assim, no mundo dos músicos e tal, a gente cria outras relações assim e tal. Eu era meio distraída, mas Quando de é que se deu, repente- quando é que se deu o clique? Ah, 15 anos, né, gatinho? 15 anos. Mas aquele momento. Quando eu acho que quando eu pensei assim, cadê o abraço? Antes e depois. E depois Quando eu comecei a esperar aquele abraço. Antes era o abraço, depois... começou Abraço, numa, abraço. numa boleia para casa. Aí ele me levou pra casa e Levei me pra convenceu casa. de que afinal ele era uma boa aposta. E deu-lhe serviu um cafezinho? Sim, Muito, já isso muito. sempre. Pra mim ganhar é cafezinho, mas isso vale pra amigos também, hein? Cafezinho bem cheio e quentinho. Cheio e quentinho. É essa a norma, não é? É a norma. Então, de onde é que vem este nome Couple Coffee, que nós podemos traduzir por quê, literalmente? Eu brinco e falo aqui que é o vosso querido par de bicas, né? É, um par de bicas. É um par de bicas. Realmente em português não soa muito bem, mas... Eu gosto, um par de bicas eu acho Não, como nome de conjunto. É, um par de bicas não rolava. A gente tinha que fazer uma música falando sobre isso, né? Um par de bicas, até que era engraçado. Mas, não, começou, sei lá. Começa mesmo com a gente estava atrasado para o cinema, eu e o Norton, lá no Rio de Janeiro. E a gente já estava, né? E ouvir que filme? Geralmente não sou... Sinceramente não me lembro, mas se eu ganhei a aposta, Não. devia ser um filme parvinho, porque eu devia estar afim de acho que rir. não era. Eu acho que eram aquelas amostras que tinha no Rio de Janeiro de filmes iranianos e filmes mais Jura que era assim xadrez, tão profundo? Eu não Era, estava era, no, assim, era, não no, lembro era disso. no Unibanco. Era num festival? Era num festival, era no Mas naquele Unibanco. tempo eu estava mais interessada na companhia dele, né? Se confesso. Assim, Quero se cinema, me cara, levasse, que filme, quero não não interessa. interessa, cara, como cena e tal. Então a gente pegou a nossa bicicletinha e a gente já estava montando essa história do duo, de fazer, já tínhamos um show montado para fazer e estávamos pensando que nome colocar e não queríamos, porque era um projeto na nossa carreira a princípio, né? Eu tinha um disco pronto, ele também, individuais. Então a gente não queria botar aquele nome, as cordas de Norton, a voz de Luanda, aquelas coisas assim. E trocadilho, E gostamos trocadilho muito. a gente de gosta, trocadilho. né, A gente? já- Trocadilhos are our business, Já, né? já via pensando... Isso é uma middle name. Trocadilhos, o nome do né? meio. Trocadilhos é uma middle name. Capocó, Fausto Fuso. Aí pegamos... Tudo em inglês. Tudo em inglês, que é fácil. Aí pegamos assim, bacaninha, né? Mas faço muitos em português também. Em português. Aí, então pegamos a bicicleta e chegamos atrasados, assim, um bocado, mas mesmo assim tínhamos que tomar um cafezinho. E tava uma amiga nossa, que é a Gabriela Chevalier, que é uma amiga incrível, e ficou furiosa conosco e falou: "Quê? Vocês estão atrasados, ainda vão guardar as bicicletas, ainda querem tomar café?" Depois não percebem o filme, ainda por cima é E iraniano. vocês só parece um casal café. Quando ela falou um casal café, a gente, ops, né? Deu aquele start, assim. Vamos Aí tomar começou- um cup of coffee? Não, vamos tomar um... Mano, já que somos um carro, um couple coffee. Aí tiramos o Couple off coffee, de dentro, couple. couple coffee, assim. Então, aí soa bem. Aqui vocês chamam a gente de os couple. E a gente Os acha couple. bom fofinho. Portanto, não havia nada parecido nem no Brasil, nem em Portugal, nem em lado nenhum. Não, sei lá. Não, Se você vai nada. ao Google, bota aí couple coffee, aparecem uns casais enamorados com umas xícaras de café. O que também não foge à realidade, né? Então ficou tudo certo. O que é que o Norton vê na Luanda? Quantas horas tem de entrevista? Que até amanhã. Tadinho. Apelava muito ao seu poder de síntese. Aí ele é bom, eu não sou, ele é bom. Pô, não, tudo começa no Rio de Janeiro, porque assim como ela fala que eu era um músico que as pessoas queriam tocar, ela era uma cantora que Queria todos tocar e não era só no instrumento, Sim, na guitarra, não é verdade? que todos os músicos queriam tocar com a Luanda, porque a Luanda é uma cantora que sempre foi muito diferente e inteligente. O músico é um pouco, assim, em certos meios, preconceituoso com os cantores e cantoras, vamos dizer, porque
Olha lá, olha lá. Não, porque o pessoal É fala... a hora da revelação. Não, Ai, porque a gente, Deus. não, é que quando a gente, sei lá, tá no conservatório, estudando música clássica e jazz e improvisação, não sei o que, a gente quer tocar música instrumental, fazer solo e pensar nos arranjos, não sei o que. Daí para falar assim, ih, só faltava um canário aqui para estragar tudo. Então, Tá sendo sincera. eu tô sendo sincero, era uma piadinha. Mas era maldosa. É, claro que é maldosa. Na Ah, mas altura, eles na têm altura entre não eles. era. Na altura não era, mas isso era de adolescente, estudante, aquela coisa. É só assim dizer que nós, as cantoras, estamos na categoria das piadas, assim como os papagaios também estão. Não, e tem entendeu? piada de Assim. baixista, tem É, piada de piada de baixista, baterista. de Quer partilhar baterista e tal. conosco alguma? A piada de baixista? Sim. Ah, tem uma que eu gosto muito que assim, tinha dois baixistas de orquestra brigando, brigando no fundo da orquestra no ensaio. Aí o maestro assim, então, que confusão é essa? Oh, ele desafinou uma corda do meu baixo, então afina, ele não me disse qual. Maldosa. Nota piadista, adorei. Como tu és loiro, eu sou muito moreno. Como és mexeriz, eu sou mesmo sereno. Tens um ar que corta corações alados. Meu ser apaixonado insiste todavia. Quem de eu fazer da minha idiosincrasia? Nunca vi a história da cantora para justificar. Todo mundo entendeu. Tu és muito frio, eu cá sou muito quente. Tu és quase triste, eu sou quase indecente. Persiste a volúpia na latinidade, esta sensualidade no grau superlativo. Mesmo do gênero idílico e contemplativo, sou um militante ativo e queres ser minha lira tal qual és. Mentira. Vou ajeitar aqui o post. Adoro essa versão. Como és tão calado, eu sou tão algarvio. Como és civilizado, eu sou mesmo gentil. Meu estilo derrama tecnologias, mas não tem a poesia que esta emoção encerra. Também vos falta o que nos sobra lá. O Alexandre Frazão foi mais espetacular nessa música. Tu és muito ao norte, eu cá sou do Midi. Tu és quase distante, eu quase te esqueci. O teu modo esguio, gótico, ogival. O meu sentimental, bucólico idealista. Prometem terremotos, trovões e faíscas, ó, alma renascentista. Pra além deste chifrinho, que mais queres tu de mim? Ó, alma renascentista. Pra além desta cantiga, quanto tu me obrigas, ó, alma renascentista. Pra além deste chifrinho, que mais queres tu de mim? Ó, alma renascentista. Pra além desta cantiga, quanto tu me obrigas, ó, alma renascentista. Pra além deste chifrinho, que mais queres tu de mim? Ó, alma renascentista. Pra além desta cantiga, quanto tu me obrigas, ó, alma renascentista. Pra além deste chifrinho, que mais queres tu de mim? Lá enlouquecido. Eu cá sou do Midi. Midi. Esta música faz parte deste álbum, do Fausto Food. Isto parece um musical. Isto parece um excerto de um musical. O Midi? Assim, esta música concreta parece alguém que está... Eu acho que é um dia muito mau na vida de alguém. No musical não são coisas boas, não é? Não, eu sei. E dentro do disco, como o disco tem uma ideia de haver um personagem que permeia esse disco todo, né? E tal. Que se debate com questões, se ficar, se ir, se deixar a vida continuar como está, como não está.
Em algum momento a gente pressente que ele partiu, ou que ele está pensando em voltar, porque ele está confrontado exatamente com tudo isso que a música coloca. Portanto, aí, este né? é um disco, são 11 faixas no total. Em princípio têm que ser ouvidas sequencialmente e não podem ser ouvidas separadamente. Gostaria que sim, de verdade, gostaria que sim. Por isso Porque é que dava musical. Porque tem um roteirinho, é musical, é assim. Os nossos discos têm essa abordagem sempre, né? No outro disco do Zeca, no Castamanquinhas do Zeca, também havia um personagem, mas esse personagem era obviamente o Zeca, que nos apanhava ali aos primos convexos na estação do comboio descendente e ia nos levando pelas imensas possibilidades de tradução que nós víamos Era ali. um universo muito... Era um universo mais muito, tropical. e muito próprio. Exato. Ele tinha que escrever nas entrelinhas. Isso, e nós fizemos uma abordagem muito mais tropical do disco, da obra mesmo, assim, muito mais brasileira. É um disco que tem samba, que tem baiões, que tem outras... Já tem o rock and roll, né? Tá lá a Teresa Torga, que começa com Black Dog do Led Zeppelin, aqui nosso Norton Aiello e tal. E, enfim, nesse álbum, assim, de 12 anos depois, já um álbum muito escolhido, muito já em função da observação desses 12 anos e principalmente posso falar dos últimos 5, 6 anos que nós passamos todos e que nos atingiu, né? Assim a todos nós. O que essa mudança toda fez em nós. Agora temos aí a nossa geringonça, vamos à frente, né? Mas... Vamos ver o que é que vai dar, não é? É um álbum... E esse disco do Fausto, não. A abordagem foi mais urbana mesmo. Esse personagem é mais urbano. Mas o Fausto é o Fausto Bordalo Dias. Sim, o Fausto. O nosso Fausto. O nosso Fausto. É meu também. Muito meu. E meu também. Eu vou lá estudar os arranjos ali. Tenho uma enorme paixão por esse homem incontável. Vocês quando falaram com ele e pediram autorização, olha, nós queremos cantar as suas canções, qual foi a reação dele? Ele adorou, eu acho que ele adorou. Eu posso dizer aqui que ele já gostava do disco do Zé? Posso, né? Pode. Não, ele tinha boas expectativas, né? Porque quando a gente falou que queria fazer, né? Ele tinha boas expectativas em relação, porque ele já gostava do que a gente fazia. Então, o Fausto é um personagem que não aparece muito, não dá muitas entrevistas e não edita muito. Mas quando se fala nele, mete sempre em cima de um pedestal. Mas ele edita assim, tem o quê? 22 discos, 24? Ele editou muito. O último foi em 2011, eu acho. Foi um álbum duplo. Foi um álbum duplo, é verdade. Um álbum duplo é uma obra. Né? Uma obra de fôlego. De uma obra de fôlego. E sei lá, pronto, o que se passa na cabeça dele. Daqui a pouco deve aparecer outra coisa aí, porque ele é super ativo na cabeça, mentalmente. A gente tem uma convivência muito fraterna com ele, muito meiga, com ele, muito doce. Foi uma faceta que ele nos mostrou, assim, muito doce mesmo, sabe? Muito acolhedora. Ele conhecia o vosso trabalho? Sim, ele conhecia o trabalho. Quando nós quisemos fazer diferente dessa vez, assim, o Norton me pode contar isso, mas nós quisemos fazer diferente dessa vez e aproveitando, e bom, ele está aí entre nós, né? E tal. E como a gente sabia que ele tinha esse apreço, que ele tem esse apreço à obra dele, esse cuidado com as coisas que se fazem e tal, e todo mundo dizia que sim. Como é que era? Corajosos? Como é que era? Vocês são muito corajosos. Ouvimos isso nesses 2 anos. O comentário principal era isso. Vocês são muito corajosos, têm muita coragem. E o que é que esse comentário tinha por detrás? Pois é, eu tinha uma certa dúvida se era porque tinham medo dele como pessoa, por ele ser muito rígido com a sua obra, as suas músicas, né? De aceitar ou não. Essa percepção, sabe? Que se tem dele, né? Ou se era corajosos pela dificuldade que seria mudar algum arranjo do Fausto. Ou eram as duas. Mas sinceramente depois eu vi que era A que conclusão é que chegaram? mais das músicas mesmo, dos arranjos, porque aquilo é perfeito, os arranjos são perfeitos, estética e forma. E tecnicamente. E tecnicamente, os músicos. Então em que é que vocês todo mudaram? O pensamento que há sobre a música tradicional portuguesa, à volta daquilo que ele constrói com os ritmos, trazer à tona, assim, tudo que há de mais sofisticado no mais tradicional. É sofisticado, exatamente. É muito sofisticado, muito sofisticado, muito pensado, muito sofisticado. Então, assim. para refazer os arranjos, tinha que pensar a partir da letra novamente e fazer outros arranjos. Mas ele quando vocês lhe apresentaram este projeto, ele pediu-vos alguma coisa em concreto? Nada. Não disse, não mexa na minha música. Não,
totalmente faz o livre. que E quiser. ainda avisamos que ia E a mudar gente muito. avisou que ia mudar muito. Porque não é só Ia, uma questão de... ia aparecer uma música dele. não é uma questão do... Não, a ideia é que sempre seja uma música dele. Lá no fundo Não, sempre tá é a música respeito, tá lá, o- né? Assim, a essência da música a dele essência tá tá sempre ali. lá, porque é a essência que nos fez buscar a música dele. Não é... Quando alguém faz uma recriação de alguma coisa, não é para mudar a essência, porque a essência foi o que nos fez gostar daquilo. Então é... agora vai ficar aquele papo metafísico, né? Mas trazer para si e para o momento e para aquilo que você quer falar, para a sua contemporaneidade, aquela essência, né? Assim, Mas agora, por exemplo, vocês agora podem fazer o Sérgio Godinho Fuda. podemos. Nossa, não é tão Não. bom ter tanta coisa para escolher, assim. Tem a sementa tão magnífica e variada de músicos na grande história da música popular portuguesa. Eu acho isso incrível. Ah, se eu fosse o Sérgio Godinho, o trocadilho seria outro. A gente tem que falar para ele. Eu cá trago notícias da terra ardente na madrugada. Os companheiros trapeiros ousaram despertar alquimistas que dormiam sonos inquietos para além das cordilheiras. Que se um bocado da vida do cantor maldito, do desempregado, está mais para ópera que para fado, olha o fado, sempre temos o nosso fado, o nosso fado. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída de Portugal a Paris. Um breve bilhete apenas para te dizer, amiga Rosi, que esperes por mim. Ah, espera por mim, pois voltarei delicadamente pra ti. Como as flores sem explicação, nossos sentidos, corações livres girão, como na canção. Ah, foi por ela, sempre foi por ela. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída de Portugal a Paris. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída. Por este rio acima já se ouve, já se diz que há um beco com saída de Portugal a Paris. Por este rio acima já